Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que recebi para aqui estar, nosso presidente, Sérgio Rocha Pombo, que eu tenho muita satisfação em poder falar em nome dos advogados aqui. Também gostaria de agradecer, doutora Verônica, a OAB aqui de Foz do Iguaçu, na pessoa do senhor Walter Domingos, pela cessão do local, para que a gente pudesse fazer essa conversa com os magistrados, que efetivamente foi um formato pensado lá em Curitiba para que a gente troque essas impressões, essas experiências. Porque senão está fácil para os magistrados, está muito mais difícil para nós. E advogado se separa assim, né? Tem advogado de reclamante e tem advogado de reclamada. Então, sim, lá no escritório, sou advogada de reclamante, lá no escritório estamos trabalhando dioturnamente, não é nem no regime do 12/36, é 12/12, para protocolar todas as ações até o dia 10. Na verdade, a gente colocou prazo final dia 9, porque eu não sei se o PJE vai aguentar essa colocação até o dia 10. E, sim, a partir de então, teremos muita folga, porque eu não pretendo protocolar nenhuma medida até fevereiro do ano que vem. Acho que todos nós precisamos aprender, magistrados e advogados. É uma situação absolutamente difícil para todos nós. E o que falar sobre uma nova sentença? Uma nova sentença, um novo processo, uma nova inicial, uma nova defesa, um novo recurso de revista, com mais um tópico para a gente pensar, uma nova dificuldade. Hoje de manhã eu tive a felicidade de falar para os alunos aqui da Unifoz, a convite da professora Samira, e eu relatei o seguinte: quando eu fiz faculdade, há mais de 2 décadas atrás, eu tive o desprazer de ouvir de alguns professores que Justiça do Trabalho era justicinha. Todo mundo saía das cadeiras escolares e, não, vou começar com Justiça do Trabalho, que é mais fácil. Ela já foi se tornando mais difícil no dia a dia. Hoje, ela é só para os fortes. Hoje, quem não se dedicar a ler, a estudar, a procurar, não vai adiante na Justiça do Trabalho. E, muito pior, pode colocar o seu cliente de reclamante ou reclamada numa situação muito errada. Então, nesse primeiro momento, seja na sentença, seja nas questões processuais, o que a gente tem que chegar de manhã e tomar é um chá de cautela. É um chá de cautela. Então, eu fico imaginando o prazo de recurso ordinário que vence na segunda-feira 13. Eu não faria o protocolo na segunda-feira 13, eu faria na sexta-feira, porque eu tenho certeza que o depósito recursal vai ser feito via guia do FGTS. Na segunda-feira, está escrito na lei, mas vale a pena o cliente correr algum risco? A mesma coisa com prazos processuais. Nós tivemos aí uma decisão do Tribunal da 2ª Região, suspendendo todos os prazos trabalhistas entre 24 de outubro até dia 15 de novembro. Por cautela, para se colocar em dia. E, segundo falam nos corredores, para ensinar o PJE a calcular prazo em dias úteis. Eu estou esperando para ver. E eu falo isso porque a primeira coisa que a OAB pediu quando o PJE foi instalado foi numeração de folhas. Quantos anos demorou para a gente ganhar o número das folhas? E, mesmo assim, a gente só tem número das folhas se baixar o processo inteiro. Então, aqueles processos de 1.500, 2.000 folhas, você nunca consegue descobrir qual é o número da folha, porque simplesmente não baixa numa única tentativa. Pois bem, ele não quer que eu vá adiante. O que eu observo nessa reforma? Primeiro, uma tentativa e uma falácia do legislador ao dizer que a Justiça do Trabalho ela legisla em causa própria. Não.
O que os magistrados e os operadores do direito fazem é tentar trazer uma segurança jurídica para tudo o que acontece. Porque pior do que a lei alterar é você não conseguir dar ao seu cliente um parecer certo. Agora os advogados de empregadores dizem, pelo amor de Deus, ainda não contrata trabalho intermitente. Mas já correu no zap de todo mundo, pelo menos eu recebi 3 vezes, uma proposta de emprego para o Bob's, R$ 4,50 por hora de trabalho intermitente. Absolutamente temerário, no mínimo temerário. Vamos esperar um pouco. Então, precisamos dar um passo adiante? Precisamos, mas a gente precisa ter segurança jurídica para isso. E o que nos diz essa alteração legislativa com relação às súmulas? Que eles querem retirar essa segurança jurídica, porque eu não vejo no TST só um aumento de obrigações ou só uma restrição de direitos. Eu vejo uma diretriz, uma linha norte, às vezes alterada, mas é uma linha norte que dá para se seguir. Quando vem o artigo 8º, em seu parágrafo 2º, e faz essa alteração, dizendo que não pode o quê? Não, as súmulas não são a interpretação de uma lei, de uma norma. Ninguém está nas súmulas criando direito, eles estão interpretando um direito pré-existente, seja com princípios gerais, sejam com as leis específicas. E pior, quando ele vem no parágrafo 3º e restringe a nulificação das cláusulas convencionais, agora só podendo ser feito conforme elementos essenciais do negócio jurídico, deixa eu fazer só uma pergunta. Não veio junto o artigo 611b, dizendo o que não pode? E como é que eu vou nulificar uma cláusula feita em sentido oposto os incisos do 611b com o parágrafo 3º do artigo 8º. Realmente, para nós, ficou numa situação desesperadora. Então, a impressão que se tem, quando você passa a ler toda a reforma de uma forma linear, é que eram 2 grupos, um da 2ª turma, o outro da 6ª turma aqui do Paraná, que redigiram cada um a sua parte e depois juntaram. Não tem lógica. Não coloquei à toa. Não tinha ninguém da 2ª turma. Não tinha ninguém da 2ª turma. Mas a sensação é essa. Eles conseguiram fazer, a forma foi tão assodada que eles conseguiram errar incisos. Peguem a lei, alteração recente da lei da gorjeta, eles revogaram o parágrafo 4º para colocar uma questão de prêmio lá, só que perde a continuidade com aquela revogação. E, na prática, todo mundo observa que aquele parágrafo 4º não foi revogado pela nova redação do parágrafo 4º. A nova redação deveria virar, acho que, parágrafo 7º ou 9º, é um número ímpar. Daí vamos continuar. E eles, além de não observarem a necessidade da segurança jurídica na edição dessas súmulas, eles querem ainda dificultar a forma dessas súmulas. Aqui, entendo que nem toda essa legislação foi de todo mal. A presença dessas regras fica um pouquinho mais claro de como o tribunal tem que pensar, exatamente para que não tenha aquela modificação, como vamos pensar há um tempo atrás no TST, com relação à estabilidade da grávida, que até um determinado momento, contrato a termo, não havia estabilidade se a empregada ficasse grávida no período do contrato de trabalho. E, da noite para o dia, aquilo alterou e disse que passou a ter estabilidade. Então, exatamente essas normas, as 10 seções, a gente consegue observar o que o tribunal está fazendo. Não só do lado dos empregados, como também do lado dos empregadores. E, nesse ponto, quando eles abrem a possibilidade de sustentação oral,
seja pelas confederações, ou no caso das federações, no caso dos regionais, também é bastante interessante, porque você oxigena aquilo que o tribunal está falando. Você traz uma realidade externa para aquela jurisprudência, uma possibilidade de se alterar, de se pensar. E aqui não há nenhum problema, retarda, com certeza, a entrega da prestação, a construção da súmula, mas não impede que ela chegue ao final. Se o objetivo da súmula é a segurança jurídica, isso não vai obstar. Muito pelo contrário, ela vai vir muito mais forte do que se esperava antes. Então, tirando os prazos em dia úteis, que não acredito que nenhum dos presentes tenha discordado, que isso veio para nos facilitar a vida, então esse é o ponto bom da reforma, além das férias, que as pessoas acima de 50 agora também podem bipartir, porque morria-se com 50 anos na época que a CLT foi colocada, mas hoje 50 anos está em plena atividade. Então, a gente consegue retirar, pensar algumas coisas da reforma que nos auxiliam nessa construção. E por que eu falo? E aí eu vou discordar, doutora Nancy, quando a senhora fala que, falou no início da sua apresentação, de que a lei é uma construção que vem aos anseios da sociedade. Essa reforma ela foi feita de uma forma tão assodada, de uma forma tão sem discussão com a sociedade, que a gente vai ter algumas coisas absurdas. Aqui não está nada absurdo. Nós tivemos a súmula 294, que foi transformada no artigo 11, parágrafo 2º. Perfeito. É a mesma redação, é a mesma continuidade. Nada alterou. E vamos pensar um pouquinho mais na questão dos 5 minutos que antecedem e sucedem o início e o término da jornada de trabalho, que também foi uma construção jurisprudencial, que veio a se tornar lei logo em seguida. Que nada mais justo. Porque temos que pensar que naquela época, na década de 90, os cartões britânicos não eram impugnados por serem britânicos, porque eram poucos os estabelecimentos que tinham o cartão, aquele mecânico, Então, apurar, ou o empregado chegar, não, que horas são agora? São 13h18, não, são 13h19. Então, naquela época, se admitia esse tipo. Então, a gente vai progredindo na vida. E aqui nós temos a integração da súmula 85 na reforma trabalhista. Perfeito? São regras que nós estamos estipulando, para não haver o gozo sem o efetivo trabalho. Então, essa regra, perfeita. Mas vamos continuar na mesma súmula 85? Olha o que fizeram com ela. Absolutamente ao contrário. Onde está a vontade, onde está a realidade, a partir do momento que eu digo que descaracteriza a prestação de horas habituais, e vem a nova lei e diz que não descaracteriza. Cadê a segurança jurídica de tudo isso? Só porque o dinheiro vai sair do bolso do trabalhador, deixa de ser insegurança e passa a ser segurança jurídica? Ou significa o seguinte, que a partir do momento que os direitos dos trabalhadores forem restringidos, eu posso fazer isso sem problema nenhum com a segurança jurídica? Eu entendo que não. Eu entendo que segurança jurídica é muito mais do que isso. É você saber quando você está fazendo certo e quando você está fazendo errado. É você saber qual é o teu passivo trabalhista. Não só por uma questão de auditoria, mas para ser uma boa empresa, nós temos que cultuar a boa empresa. E se nós começarmos a trabalhar com empresas de boa fé, não tem problema nenhum. Mas é o que eu sempre falo, nós temos 3 tipos de empresa. A de boa fé, que efetivamente tenta quitar tudo que lhe é devido,
E existem várias assim, porque uma ação trabalhista que dê no final 400, menos de R$1.000, é porque o que ele errou é muito pouco. São pequenos ajustes. É a rebarba. Então, você tem empresas de boa-fé. No lado absolutamente oposto, você tem as empresas de má-fé, que querem, porque querem, trabalhar para ficar com o máximo de lucro possível, mesmo que sendo retirando o direito dos trabalhadores. Quantas vezes você não vê aquela empresa que está com salário atrasado e o dono, o proprietário, chega para trabalhar com a sua Ferrari? Acontece. Nós tivemos uma grande empresa no interior do Paraná, que há alguns anos ela entrou em processo falimentar, demitiu mais de 800 pessoas, sem pagar nenhuma verba rescisória, e 4 meses depois aparece lindo em faceiro um dos sócios com seu novo avião. Eu não consigo entender, eu não consigo vislumbrar, porque todo lucro que o patrão tem, ele tem em decorrência de um não pagamento aos seus empregados. Lucro é a diferença entre o faturamento e a despesa. A partir do momento em que ele embolsou aquele dinheiro, mas que naquele mesmo período o dinheiro embolsado deixou de ser repassado aos trabalhadores, aquele valor não pode ficar com ele. E é esse um dos motivos que eu sustento na especializada, que o bem de família tem que ser observado à data da compra do mesmo. Porque nós temos um caso reconhecido lá na especializada, onde se tem uma casa de mais ou menos 1,5 quarteirão de tamanho, com quadra de vôlei, quadra de futebol, que foi determinado, a nossa especializada determinou a penhora e que fosse vendida, ressalvando um valor razoável, se não me engano, R$400 mil para a compra de um novo imóvel para o casal de velhinhos que lá dentro habita, e o TST modificou. Então, eu te pergunto, como é que alguém que não tem conta corrente, que não tem cartão de crédito, que não tem nada, consegue manter uma casa deste tamanho? Como é que vai pagar? Só o jardineiro. Os parentes. Eu vou te bater, Bruno. Fica quieto. Então, é isso que nós temos que verificar, efetivamente, a segurança jurídica. E aqui eu trouxe algumas observações exatamente nesse sentido, de que a reforma, se tinha a intenção de trazer uma realidade fática, não vai trazer. Horas em itinere. Ok, vamos falar a verdade e ficar discutindo. Se eu demoro 5, 7, 10 minutos da portaria até o meu posto de trabalho, vamos falar a verdade, que é um pouco difícil, eu acho um pouco demais. Até porque, se você colocar o cartão ponto do trabalhador lá na porta da empresa, e, tecnicamente, ele demoraria fatídicos 4 minutos para chegar no seu posto de trabalho, se o cartão ponto fosse batido no posto de trabalho, vai demorar 15 para ele cruzar o mesmo caminho. A gente sabe. Eu já atendi cliente que eu perguntei por que ela levou tanta advertência com relação ao tempo de banheiro. Lembram dessa história? Então, ela falou, não, doutora, eu não tinha nenhum problema de incontinência urinária. Eu ia jogar joguinho no celular. Para que eu vou ficar trabalhando se eu posso jogar joguinho? Isso é culpa de quem? Isso é culpa da ausência de educação. Porque a pessoa faz isso porque não sabe aonde termina o seu direito e começa o seu dever. Então, nós temos esses excessos, mas retirada, a forma que foi retirada as horas em itinere, sem nenhuma observação, é no mínimo temerário. Pensar naquele trabalhador que trabalha no meio da estrada Curitiba-Paranaguá. Pensar, um exemplo dado pela doutora Maíra, numa de suas aulas na ESA, dos empregados em empresas de explosivos, em que você tem que
os postos de trabalho são cavados na terra para que não haja explosões sequenciais em caso de uma das partes explodirem. Então, segundo a doutora Maíra, chega a se demorar 40 minutos para fazer essa volta. A questão é porque a empresa quer? Não, é uma questão de segurança.
por afirmar que houve usurpação. Então, temos que tomar ainda esse cuidado. A gente vai pedir a declaração de inconstitucionalidade da lei ou o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei. Os doutrinadores informam que a gente deveria ir por esse segundo tópico, que a gente não vai requerer a declaração pelas instâncias inferiores da inconstitucionalidade de lei. A gente vai pedir o reconhecimento, exatamente para não chegar ao STF e dizer que os juízes de primeira instância, os desembargadores, ou mesmo os ministros do TST estão usurpando, para ver como uma palavra, às vezes, para eles faz toda a diferença, quando eles querem modificar. A integração das gratificações de função, essa aqui foi uma modificação direcionada. Qual é o único empregador que retira a gratificação de função e não demite o empregado? O Estado. Só o Estado. Através de suas sociedades de economia mista, suas empresas públicas. A partir do momento que você fala que qualquer trabalhador da iniciativa privada já ficou 10 anos trabalhando e recebendo aquela gratificação, se o empregador entende que ele não tem mais aquela qualidade, que o serviço dele não serve para aquela finalidade, ele vai demiti-lo. Quem é que retira? E retira porque ele perdeu a qualidade? Não, retira porque mudou o governo. Então, você tem uma leva de trabalhadores absolutamente desesperado, porque ainda continuam recebendo já faz mais de 10 anos. Daí a questão da regra no tempo. E essa questão é muito mais difícil para conseguir a alteração da nova redação do que qualquer outra. E, finalmente, a figura do preposto. A figura do preposto é simples, não precisa mais ser empregado, ponto. E os escritórios de advocacia podem atrelar a sua advocacia a fornecimento de preposto também? Eu entendo que não, mas foi feita uma consulta oficial para o setor de prerrogativas da OAB Paraná, que deve ser respondido agora nos próximos momentos. Mas é o que provavelmente as empresas vão exigir. Como também já estão ligando para os seus advogados de empresas pedindo a redução dos honorários, né? Porque, afinal de contas, vocês vão ganhar no horário de sucumbência agora, então vocês têm que pagar menos para mim. É uma realidade, é isso que está acontecendo. Quais são as ponderações, então, depois de tudo que... Primeiro é cautela. Cautela por parte dos advogados, seja protocolando tudo o que tem que protocolar até o dia 10, seja não deixando o recurso ordinário para protocolar no dia seguinte. Cautela dos magistrados. Eu gostaria aqui de saudar a posição das varas de Colombo, onde eles editaram uma portaria dando um norte para os advogados. Então, naquela portaria, resumidamente, diz o seguinte, que os dois juízes, o doutor Valdomiro e o doutor Marcos Ortega, que eles entendem que o 324 é aplicável, que a contagem de prazo e dia úteis continua a partir do dia seguinte, e o terceiro ponto era da ausência... mas é o 324. Sucumbência, que é somente após as ações protocoladas a partir de 13 de... segunda-feira 13. Gostei da colocação. Então, nós temos muito cuidado com isso. Observância das regras de direito processual, se elas são complexas ou singulares. Temos mais uma condição para aquelas eles chamam de heterotópicas. Que aí temos, na questão dos honorários, e é tudo que a gente lê atualmente, temos um artigo escrito pelo Delegrave Neto, que foi publicado, mas se a gente jogar lá no Google, acha, que ele fala exatamente isso.
que, por ser uma regra metade processual, metade material, ela só pode ser aplicável para as ações protocoladas após o início da vigência da lei. Uma questão absolutamente sadia é a aplicação da litigância de má-fé. A litigância de má-fé já vinha sendo aplicada, só que de uma forma muito tênue. A partir do momento em que se peça aquilo que a lei não prevê, se peça aquilo que efetivamente aquele empregado não tem direito. Então, aquelas famosas petições iniciais padrões, que eles só mudam o tópico. Ou aquelas defesas padrões, em que se pede 3 pedidos e tem 5 contestados. O juízo vai ter que se manifestar sobre o 5º. A parte autora, na sua manifestação de documentos, vai dizer: eu não pedi aquele 5º tópico. Então, mais do que um erro, isso é acarretar trabalho para o judiciário. Começamos a trabalhar com essa figura da litigância de má-fé, que agora veio para dentro da CLT. E a análise dos princípios constitucionais. Então, na hora de proferir as sentenças, mas as sentenças só são proferidas depois que o autor delimita a lide e o réu apresenta a sua defesa, portanto, a sentença não é algo que nasce sozinha, ela é o resultado de 2 argumentos, é que a gente tem que pensar muito bem em como trabalhar com tudo isso. Era isso que eu vim conversar com os senhores.